Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Te agradecemos nessa noite, louvando o seu nome, pela tua graça de estar no nosso meio. Pedimos agora ao Espírito Santo que, ao falar da tua pessoa, tu nos guies, Senhor, a compreensão daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos ensina a sua palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, agradecidos na pessoa do teu Filho, ó Pai. Amém. Então, chegamos agora aqui no capítulo 2, né? Nós não vamos falar do versículo 15 até o versículo 26, porque é uma coisa que não tem muito a ver, que fala da escolha de Matias, e então é melhor a gente ficar dentro de uma compreensão mais baseada naquilo que a gente está chamando de discipulado. Que a inferência que a gente tem nesses estudos é que nós somos discípulos do Senhor, e os discípulos do Senhor precisam aprender aquilo que o Senhor tem para aqueles que são discipulados por Ele, né? O que o Senhor tem para nos fazer discípulos? Então nós já andamos o capítulo 1, vimos quem é Teófilo, vimos, né, a obra de Deus através do Espírito Santo na vida de Teófilo, vimos também que a incumbência do Senhor, ela não só tem a ver com as promessas futuras, mas também tem a ver com as coisas que Ele tem para nos dar aqui, que é o seu reino. Então vimos a igreja como o reino de Deus hoje, e a igreja como o reino de Deus futura, mas a preparação para esse reino, nós vimos que necessita da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, e do ministério do Espírito Santo, que nós tratamos naquele discipulado sobre o derramamento, a vinda do Espírito Santo. Né? Quem é o Espírito Santo? E depois disso nós vimos como a gente se prepara para receber o Espírito Santo. Como que é? A maneira que nós vimos da última vez foi que os discípulos tomaram para si um encargo que todos nós deveríamos tomar como discípulos do Senhor. Não sei se os irmãos essa semana despertaram, mas o nosso chamado como discípulos, que está aprendendo com o Senhor, a palavra discípulos no grego, ela tem um sentido de aprendizes, aqueles que são ensináveis. Então, eu acredito que o maior ensinamento de todos é aquele ensinamento sobre a vida de oração. Como a gente necessita, irmãos, sermos discípulos que seguem o Senhor, mas seguindo o Senhor, eles são pessoas que aprendem a orar. Não tem como ser discípulo de Jesus sem relacionamento íntimo com o Senhor, sem vida com o Senhor, sem aquilo que a gente chama, né, de vida de oração. Então nós vimos que a oração é esse combustível que prepara o nosso coração, prepara o nosso ser, prepara a nossa devoção. Ele nos habilita a isso que nós vamos falar aqui agora no discipulado hoje. Porque os discípulos do Senhor, eles estavam sendo preparados para algo. Eles estavam sendo preparados para a vinda do Espírito Santo. Sem a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, por isso que o nosso tema do discipulado é o dia de Pentecostes, que é uma coisa até meio que confusa, né? Dia de Pentecostes. As pessoas falam muito de pentecostais, pentecostalismo, e hoje nós não vamos entrar nos caminhos para tentar entender pentecostalismo, que é uma ação do Espírito Santo na história da igreja. Nós vamos ir para o início do dia de Pentecostes. O pentecostalismo é uma ação do Espírito Santo a partir do ano de 1910, por meio de um irmão chamado William Seymour, que era um irmão que buscava avivamento, e o Espírito foi derramado naquela época, ele influenciou
dois grandes missionários que até então eram de uma igreja local americana chamada Daniel Berg e Gunnar Wingre, que fundaram então a Missão de Fé Apostólica, que hoje ela é chamada de Assembleia de Deus, que é o maior movimento pentecostal do mundo. Não é o Pentecostes de Atos 2, entendeu? Não confunda, igual o Grêmio Paranaguá diz, anão no mato com anonimato. O dia de Pentecostes que nós vamos estudar hoje é o século I. A ação da história do pentecostalismo é no século XX. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar a essência do que é esse discipulado hoje. Vamos lá? O tema, vamos ler todo mundo junto o tema. O dia 2, 1 a 4. Ponto 1. O dia de Pentecostes e as festas em Israel. A. Em Israel havia 3 festas principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Levíticos 23, 5, 16 e 34. Então, quem achou, lê para mim Levítico aí, versículo 5, 23, 5. Agora o versículo 16 do capítulo 23 de Levítico. Agora o versículo 34 de Levítico 23. Então, para você entender o dia de Pentecostes, você tem que entender primeiro que Israel era uma nação que foi tirada do Egito, baseada no princípio que eles eram escravos. Então, para a gente entender o dia de Pentecostes, tem que entender, eram 7 festas. Mas as 3 principais festas é aqui, Páscoa, primeira, segunda, Pentecostes, que nós vamos estudar hoje, terceira, Tabernáculos. Então, aqui, a festa da Páscoa, se você quiser fazer menção, lembrança dessa festa, está em Êxodo capítulo 12. Quando que surgiu a festa da Páscoa? Quando Israel estava cativo no Egito e Deus enviou Moisés. Eles estavam ali, começaram a sofrer aquelas pressões de Faraó no Egito e pediu ao Senhor por libertação. O Senhor enviou Moisés. O Senhor ouviu, né, o clamor do povo e o Senhor enviou Moisés. Quando o Senhor enviou Moisés, a questão toda era que Israel deveria sair do Egito para adorar o Senhor. Só que o que Faraó fez? O texto diz em Êxodo que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse Israel sair do Egito. Então, a partir daquele momento, Deus começa a enviar, já ouviu falar das 10 pragas? Deus começa a enviar as pragas. E dentre essas pragas tem uma que é chamada morte dos primogênitos. Dentre essa morte, Deus fala para Israel, Israel, vocês precisam pegar cordeiros, reunir as famílias, entrarem dentro das suas casas e derramar o sangue do cordeiro, pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, o sangue derramado do cordeiro, pegar e cozinhar a carne. Se tem vizinho, chama para repartir o cordeiro com ele. Porque eu vou enviar na morte dos primogênitos o anjo da morte. O anjo da morte era o julgamento de Jesus, de Jeová, de Deus Pai, sobre o Egito. Deus queria julgar. Então ali você tem a Páscoa. É onde você tem a palavra passar por cima. A palavra Páscoa significa que o anjo da morte passaria por cima de todas as casas onde ele visse, tipo os umbrais da porta ali. Ele visse o sangue nos umbrais da porta. Então a Páscoa é a porta de entrada. Por isso, aos 14 do mês do crepúsculo da tarde, a Páscoa era celebrada. Eles tinham que fazer lembrança. Essa era a primeira grande festa. Só que é interessante, se você for ver,
a Páscoa, ela aponta para a morte de Jesus Cristo. O que é simbolizado? Olha só, vamos aqui na folhinha. Vamos lá. A Páscoa aponta para a morte de Jesus. 1 Coríntios 5, 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Paulo pega aquela passagem de Êxodo 12 e de Levítico 23, 5 e mostra para a igreja dos Coríntios quem é a Páscoa. Por que nós cristãos não celebramos Páscoa? Não fazemos ênfase da Páscoa, não promovemos Páscoa? Porque a Páscoa, ela se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Você quer celebrar a Páscoa, desfruta de Cristo, ele é o Cordeiro. Por isso que João, quando ele viu o Batista, viu Jesus vindo, em João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é a Páscoa, irmão? A Páscoa era uma celebração que anunciava a libertação de Israel do Egito. E a pergunta é, se você pegar os 4 evangelhos, quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você pegar os finais de todos os capítulos dos 4 evangelhos, o que você vai encontrar? A crucificação de Jesus é no dia da Páscoa. Isso não é fantástico? Que o Espírito Santo prepara o cenário para a morte do Senhor Jesus Cristo na Páscoa. Se lembra que ele fala, vocês vão, procuram uma casa, ele fala em Lucas para os discípulos, e vai ter alguém com uma casa mobiliada, vai ter os móveis, vai ter a mesa, vai ter tudo para que nós possamos celebrar a Páscoa juntos. Olha, irmãos, Jesus, à luz de Levítico 23, 5, no mês 1º, ao 14 do mês, ao crepúsculo da tarde, ele é a verdadeira Páscoa. Ele é a Páscoa para a gente. Por isso que ser discípulo de Jesus, primeiro, antes de você conhecer qualquer ação do Espírito, a obra do Espírito, o ministério do Espírito, que a gente chama de Pentecostes, dia de Pentecostes, primeiro você precisa entender o que Jesus fez por você na cruz. Ninguém, irmãos, vai receber o Espírito Santo o dia de Pentecostes se ele não conhecer Jesus como um Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Por isso que tem muita gente hoje que fala de Pentecostes, da obra do Espírito Santo, sem saber nada sobre Jesus. Então, a primeira festa para os discípulos do Senhor que a gente precisa entender é a festa da Páscoa. É o dia que Jesus morreu para nos salvar. Aqui, Levítico 23:16 diz assim, até ao dia imediato, no 7º sábado, olha agora, isso aqui é fantástico, contarei 50 dias. Por quê? Para você entender uma coisa, ao longo do livro de Atos, que a gente já tem estudado, Jesus morreu na Páscoa, não é? Jesus morreu, olha isso aqui, irmãos. Jesus morreu na Páscoa. E os judeus gritaram, solte Barrabás, crucifica, crucifica. Jesus foi crucificado na Páscoa. Quando Jesus ressuscita, ele fica quantos dias na terra? À luz de Atos, capítulo 1, versículo 3. 40 dias. Se você colocar 40 dias que Jesus fica aqui, para Pentecostes falta quantos? 10 dias. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Olha isso aqui. Vocês entenderam? Jesus fica 40 dias e fala para eles, vai, volta para Jerusalém, procura um lugar para vocês orar. Eles ficaram orando 10 dias. Vocês estão entendendo? Os discípulos obedeceram aquilo que o Senhor falou. Vai, volta para Jerusalém, fica nesses 10 dias, contareis a partir de 40 dias. Conta. Jesus ressurreto, ascendeu ao céu, agora volta para orar. Eles sobem para o cenáculo, que nós estudamos, a vida de oração da igreja, eles ficam 10 dias orando. O que é a palavra grega para Pentecostes? 50 dias depois.
50 dias depois, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. O que eles faziam nesses 50 dias depois lá do Antigo Testamento da Páscoa? Eles pegavam todas as ofertas que havia. Porque a nação de Israel até hoje é um povo agrícola. Então você não vai chegar em Israel, você não vai encontrar ninguém que não esteja envolvido com a agricultura, plantando e colhendo. Então, nesses 50 dias depois da Páscoa, o que eles faziam? Eles ficavam colhendo alimentos, cereais e ajuntando em celeiros. Por isso que Pentecostes também é chamado de festa das colheitas. Olha, irmão. Eles ficavam juntando, porque depois eles pegavam aquela oferta, levava diante do Senhor e oferecia como uma dízima ao Senhor. Vamos jogar por terra agora. Dízimo não é dinheiro, amém? A dízima ao Senhor é comida, amém? O que eles faziam? Eles pegavam, levavam essas comidas que eles plantavam e ofereciam ao Senhor. Olha o que o livro de Levítico diz aqui que nós lemos. Levítico 23:16. Olha só. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Porque manjar também era uma oferta que eles entregavam ao Senhor. Então, o que é o dia de Pentecostes? Vamos lá. Nós vamos aqui. Depois da Páscoa lá de 1 Coríntios 5:7. Vamos ler? Pentecostes tipifica a vinda do Espírito Santo para... O que é Pentecostes, irmãos? Na Bíblia, Pentecostes é a vinda do Espírito Santo para gerar a igreja. Mas como que você fala isso? Olha só, João 14, vamos ler todo mundo junto? João 14, 16 a 18. Vamos ler? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, aleluia! Voltarei para vós outros. Isso é Pentecostes. Jesus aqui, quando você pega João 14, 15 e 16, a gente chama que é o período em que Jesus está se preparando para ir para a cruz. Jesus vai morrer na Páscoa, ele é o Cordeiro, ele está se preparando. O que ele precisou falar para os discípulos? Agora vocês não vão ficar órfãos, porque vai acontecer uma coisa que no Antigo Testamento era só promessa, irmãos. Ezequiel fala, eu tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Joel fala, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o que o Antigo Testamento tinha como promessa, Jesus vai mostrar em João aqui 14, 16 a 18, que essa promessa ela iria vir como Paracletos. O que é Pentecostes? É agora que, interessante que o texto diz assim, de João 14, 16 a 18, ele diz assim, porque você não vê, o mundo não vê o Espírito Santo, o mundo não conhece. Então, se você fala do Espírito Santo para o mundo, a pessoa fala assim, você é louco. Tem alguém que mora em você, que vive em você, que reside em você, que caminha contigo. É isso que o texto diz. Porque ele habita, a palavra habitar no grego significa skenu, significa fazer morada. É tipo essa casa. A casa é construída para quê? Para que você habite nela. Aonde que Deus construiu a casa e preparou a casa como o templo do Espírito Santo? Na Páscoa. A Páscoa é a preparação das casas espirituais. Hebreus capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim, vós sois casa de Deus. 1 Coríntios 6, 19 diz, vós sois templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós. Outra tradução diz, vocês são o santuário de Deus.
Atos 17 diz que Deus não habita em templo feito por mãos. É isso que Jesus está falando aqui, irmão. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Aonde que Deus habita? Aonde os discípulos do Senhor são habitados nessa noite? É aqui, ó. Olha isso aqui. E estará em vós. Por que nós somos discípulos do Senhor? Porque no dia de Pentecostes, que tipifica a vinda do Espírito Santo para nos gerar, para nos fazer igreja, povo de Deus, o Espírito Santo, olha como João diz, estará em vós. Então, olha só, ponto. Não vos deixarei órfãos. Irmãos, trazer uma palavra pastoral aqui para gente. Nenhum de nós é órfão. Mesmo rejeitado, abandonado, criticado, tenta casar, não dá certo, o marido é feio. Mas não desiste, não. O Senhor não deixou a gente órfão, irmão. A nossa casa que somos para Deus, a morada, o templo, o tabernáculo, a igreja do Senhor, todos nós, irmãos, temos alguém cuidando da gente. Por isso Jesus disse aqui, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Quando é que Jesus voltou? Fala para mim. Quando é que Jesus voltou? No dia de Pentecostes. Por isso que quando a gente pega aqui o que a gente está estudando, a Páscoa aponta para a morte de Jesus na cruz. Pentecostes aponta para a vinda do Espírito Santo. E tabernáculos, voltando lá para Levítico 23, 34. O que é tabernáculos? Hoje, para você ter noção, o negócio está tão feio na igreja atual que tem gente comemorando essas festas, sabia? Tem cristãos que viraram judeus. Tem cristão comemorando a Páscoa, fazendo mesmo festa da cabana, com cabaninha e todo mundo pulando e todo mundo festejando. Tem gente comemorando o dia de Pentecostes. Eu fui num evento convidado para ministrar, cheguei lá, a temática era o dia de Pentecostes. Aí queria me vestir de judeu, eu falei, não, aí não, gente. Aí eu fiz igual, que é isso, varão? Falei, não, botei essa saia uma hora dessa. Falei, de saia não. Eu não sou judeu, gente. Então, muitos irmãos hoje não só comemoram a Páscoa, literalmente, nem o Pentecostes, mas também a festa das cabanas. Já viu? Aqui tem um grupo aqui que eles comemoram a festa das cabanas. Não vou dar um nome, que você conhece, sabe quem é. Né? Eles gostam da festa da cabana. Mas vamos entender o que é Levítico 23, 34, como a Bíblia é maravilhosa. Amém, irmão? Se você ser discípulo de Jesus e se apegar à Bíblia, você nunca vai ser enganado, irmão. Ninguém vai fazer você comemorar nenhuma festividade do Antigo Testamento, porque nós não somos judeus, amém, irmão? Nós somos o povo da nova aliança. Nós somos a igreja de Jesus. Entendemos em tipologia, a Páscoa é a morte, Pentecostes é a vinda do Espírito. E tabernáculos, olha o que a Bíblia vai dizer. Levítico 23, 34, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º será, olha isso aqui, a festa dos tabernáculos ao Senhor. Vamos lá para a folhinha agora. O que é tabernáculo? Mas antes de ler esse aqui, tabernáculos, que aponta para o reino milenar, João 7, que não está aqui na folhinha, eu queria explicar para vocês o que é essa festa. João 6, Jesus se apresenta como um pão vivo que desceu do céu e quem por ele comeria, viveria por ele. Quando chega em João 7, Jesus era judeu, amém? Amém, irmão? Por isso que não confunda o Jesus da Bíblia com esse Jesus aí, não. O Jesus da Bíblia tinha que comemorar a Páscoa, amém? O Jesus da Bíblia tinha que comemorar tabernáculos, amém? Tinha que comemorar o dia de Pentecostes. Por isso que ele vivia nas festas, porque ele era judeu. Ele era descendente da tribo de Davi, amém, irmão?
O Jesus que nós servimos, de fato, ele era judeu. Por isso ele usava kippah, ele usava as trancinhas, ele guardava o sábado, ele era contra o sábado, daqui a pouco ele estava no sábado, ele não era mais no... Jesus não tinha nenhum problema, porque ele era judeu. O que Jesus fazia não serve para nós, amém? Nós somos gentios, aceitos pela graça, incluído na igreja que é o corpo de Cristo. Então, numa dessas festas, Jesus ia nas festas com um propósito: alertar as pessoas. Se você pegar João 7, que é aonde Jesus vai à festa dos tabernáculos, quando Jesus chegou lá, o que viu? A religião estava lá. O judaísmo todo ornamentado, a festa, a cultura judaica, tudo, irmão. O que não tinha? Na Páscoa, celebrava o quê? A libertação do cativeiro egípcio. Israel saiu, cruzou o Mar Vermelho, viveu debaixo da provisão de Deus, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E tabernáculos era o quê? Era para o homem estar pleno. Sem as amarras da religião, os conceitos humanistas, sem nada. Só que Jesus, quando sai da festa, e ele tinha discípulos que vieram atrás dele, no último dia da festa, a grande festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e disse, o que ele disse? Que festa! Que celebração! Depois da Páscoa, Pentecostes, agora nós estamos celebrando tabernáculos, desfrutando de tudo que Jeová fez por nós como nação. Não, Jesus falou assim, quem tem sede? O quê? Eles estavam numa festa, vazios, celebrando a Deus sem Deus, levando oferta para Deus sem Deus. E Jesus falou, quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Aonde Jesus falou isso? Nessa festa de Levítico 23, 34, que é a festa dos tabernáculos. Mas vamos lá, vamos ler? Tabernáculos aponta para o reino de Jesus de 1000 anos sobre a terra, o reino milenar. Apocalipse, versículo 4 e versículo 6. Quem achou, lê para mim esses dois versículos aí. Deixa eu explicar para vocês aqui. Apocalipse aqui já está no final. A Páscoa é a preparação da igreja, onde Jesus morre para que ele tenha o seu povo. Onde a gente pode colocar a Páscoa na tipologia apontando para Cristo? Nas 7 igrejas. Só que a igreja é uma ação direta do Espírito Santo. Por isso, quando você pega as 7 igrejas, para cada uma delas, o Senhor diz o quê? Aquele que tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito Santo diz. Por quê? A igreja está no dia do Pentecoste. A igreja passa pela Páscoa na representação de que todos os que vão ser parte da igreja de Jesus são comprados por esse Cordeiro Pascual de 1 Coríntios 5, 7. Só que nós, como igreja, nós recebemos o Espírito Santo. Por isso que as 7 igrejas, a advertência do Espírito, não é do pregador, não é do pastor, não é da convenção, não é da estrutura da igreja, não é de sem igreja, não é de desigrejado, não é nada disso. Quem fala a igreja hoje, nós estamos no dia do Pentecoste, irmãos, amém? Desperta! Por que poucos ouvem o que o Espírito diz às igrejas? Porque nós esquecemos que a era que nós vivemos é a era do Espírito Santo, irmãos. É a era de sermos sensíveis. É a era de sermos perceptivos. É a era de sermos espirituais. É a era de lermos a Bíblia. É a era de crescermos espiritualmente. É a era de orarmos mais, de jejuarmos mais, de nos santificarmos mais, irmãos.
Não estamos na Páscoa, nós já passamos pelo Egito, amém? Nós já cruzamos o Mar Vermelho, já fomos batizados nas águas. Hoje nós somos batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, não diz o texto, Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, surgiu a igreja, as 7 igrejas. Só que para as 7 igrejas, quem fala a igreja é o Espírito. Porque o que a igreja está esperando? O que você está esperando? Fala para mim, Jaqueline, como igreja, como crente. O que você está esperando? Amém, aleluia. Vou nem mais perguntar, ela respondeu. Nós estamos esperando, irmãos, a festa dos tabernáculos. A igreja não está aqui para entreter ninguém. A igreja está aqui para preparar um povo para festejar no milênio, amém? Por isso que logo após as 7 igrejas, João começa a ter uma visão de tabernáculos, Apocalipse 4. Versículo 1. João olhou para as 7 igrejas e falou, fracassaram. Quando você olha para as igrejas hoje, o que você sente? Não é desgosto? Eu tenho vontade de morrer, irmãos. A situação da igreja é tão grave. Não estou falando disso aí, não estou falando de igreja, irmão, de casa em casa. O negócio é tão brabo que hoje eu pedi a morte ao Senhor, na situação que eu ouvi. Eu falei, Senhor, me leva, Senhor. A gente vai lá, fala, ninguém ouve. A gente ajuda os irmãos, ninguém reage. Fala de espiritualidade, ninguém quer. Fala de doutrina, ninguém ouve. Mas a era, quando João olhou, João falou, fracassou. Éfeso não dá. Esmirna não dá. Pérgamo não dá. Tiatira não dá. Lê lá, irmão. Sardes não dá. Filadélfia não dá. Laodiceia nem fala, que ela é orgulhosa. É soberba. Mas Apocalipse 4 é o tabernáculo de João. Ele olhou, quando ele olhou, a voz do trono falou, sobe para cá, João, que eu te mostrarei as coisas que vão começar com tabernáculos. O que vai começar na festa dos tabernáculos, irmão? O que vai começar antes desse reino inaugurar? Você já se perguntou o que vai acontecer depois daqui? Se você morrer, Joana, agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer se Tereza, você não conseguir casar, Tereza? O que vai acontecer, irmão? Se você não vê a Emily casar, o que vai acontecer se eu não ver a Esté casar? Tabernáculos começa pra gente. João viu um trono e alguém assentado no trono. Então, tabernáculos é onde inicia-se, de fato, aquilo que a gente chama da eternidade da igreja. Por isso que Apocalipse 20, versículo 4, que já é a parte final, né? Não dá para a gente abrir aqui, que a gente gastaríamos muito tempo. Mas João viu que aqueles que foram comprados na Páscoa, amém? Habitados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles vão reinar com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Depois de quê? Depois do tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós vamos comparar. Se você morrer agora, se prepara. Não tem salvação depois da morte, amém? Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo. Então se prepara hoje, amém? Bota sua vida no altar hoje, se santifica hoje, ora hoje. Não fica como nos dias de Noé. Se lembra que nós estudamos sobre a vinda de Jesus aqui no discipulado? Qual era o dia de Noé? Casavam, se davam em casamento, comiam e bebiam. É normal que eu tenha que casar Pedro, tenha que casar Esté, você case a Emily, você case suas netas, você case também, você case também, você case... Oh, glória! Isso é profecia, irmão! É muito casamento nessa igreja! É, você entendeu, irmão? Mas se prepara, irmãos. Seja como as 5 virgens prudentes que prepararam-se.
encheram a botija de azeite. E quando o noivo veio, eis o noivo, elas tinham as lamparinas acesas para que pudessem entrar na grande festa das bodas do Cordeiro. Então, esse tempo que a gente vive, ponto 2, é esse tempo, antes dos tabernáculos, é isso aqui. A manifestação do Espírito Santo tem 3 aspectos: o vento, o fogo e as línguas. Queima, Jesus, queima as línguas. Tem 3 coisas para você ser cristão hoje. 3 evidências que o Espírito Santo dá para a gente na igreja hoje. Se somos a igreja do Novo Testamento, tem que ter 3 coisas para a igreja hoje. O que a igreja tem que ter? Para ela nascer, ela precisa de 3 coisas: vento, fogo e língua. Amém? Então, o texto que eu queria ler aqui com vocês, que é Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, depois Ezequiel, depois João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler o texto a ponto A? Diz assim: o vento na Bíblia tipifica a obra do Espírito Santo. Quem lê para mim Ezequiel 37, 9. Ó. Por isso, quando você pega Atos 2, aqui já no versículo de número 2, e de repente veio do céu como um vento impetuoso. Um vento. Por quê? O vento na Bíblia, todas as vezes que você vê vento aqui, você poderia traduzir a palavra grega, é pneuma. O que é pneuma no original grego? Significa encher pneu, é vento. Quando você está com o pneu do carro vazio, você não tem que ir num posto. Quando você chega para calibrar, você pega o calibrador, coloca no pneu e começa a pneumatizar o carro. A palavra pneumatizar significa encher, 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 encher. Então, o que o Espírito Santo está fazendo hoje, Fábio? O que o Espírito Santo está fazendo? Mistério? Não, não. Trimelique? Não. O Espírito Santo está enchendo a igreja. Ele está soprando. Qual é a função do Espírito Santo hoje? Não é bagunça, não é baderna, não é pula-pula. Tipo o falso profeta Miguel, que ele é um herético. Ele abusa e usa da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é um vento, irmãos. Tá aqui o vento aqui. Vamos pegar o vento. Pega. Assim é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo não é desordeiro. O Espírito Santo não faz bagunça. O Espírito Santo não cria desordem. O Espírito Santo não gera polêmica, amém, irmão? Se eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu não posso viver com polêmica, com briga, debate. Não, irmão. A internet está inundada desse profetinho de 15 anos, falso profeta, por causa de polêmica. Fazem chocarrice com ele. Pega o perfil dele. A ponto do próprio... Deus tem que usar o mundo para parar ele. O próprio Ministério Público chamar os pais para que ele não fique abusando da pessoa do Espírito Santo, porque aqui diz o que? De repente veio do céu. Irmão, olha isso aqui. Nada que a gente chama de manifestação do Espírito pode vir da gente, amém? Irmão, eu tô sem ouvir. Eu não tô ouvindo ninguém que acredita nisso, nem a mim. Eu tô surdo. Tem 2 dias que eu tô surdo. Falei assim, eu não vou conseguir falar. Mas eu sei que o vento está soprando, amém? De repente veio da onde que veio o vento? No Espírito. Do céu, amém, irmão? Do céu.
Aquilo que vem do céu não causa bagunça. Por isso, quando você pega Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 4, Moisés escreveu o livro de Gênesis assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. A terra não era vazia e a terra tinha forma. Você sabia disso? Entre o versículo 1 e o 2, eu vou falar pessoalmente que eu acredito, Satanás cai entre o versículo 1 e o 2, em Gênesis 1, 2. É ele que transtorna e traz caos para a terra. A terra fica sem forma e vazia, mas a terra, Deus não cria nada, irmão, sem forma e vazia. Você acha que Deus é incompleto? Tudo que Deus cria tem que ter forma e não pode ser vazio. Mas quem é que acaba com as trevas, as discordâncias, a desordem? O versículo 3 de Gênesis 1 diz o quê? O Espírito de Deus, o vento, no hebraico, ruá, que é o mesmo termo para vento, no grego, pneuma. O que é o vento? Ali, irmão, estava sobre o universo da primeira criação de Deus, tudo destronado. De repente, a terceira pessoa da Trindade, aleluia, pairou sobre as trevas do caos que o diabo criou na sua rebelião. E diz que ele pairava por sobre a face do abismo. Olha que lindo, irmão. O que havia? Abismo, irmãos. Então, quando você pega o dia de Pentecostes, Deus acaba com o que é sem forma, Deus acaba com o que é vazio, e Deus acaba com os abismos, amém? E de repente, Atos 2:2 veio do céu como um vento impetuoso e encheu, olha isso aqui, toda a casa onde estavam reunidos. Por que a gente tem que reunir? Eu falei para o Derek, a hora que a gente começar a reunir em Itaboraí, quem critica que a gente não reúne, não vai vir reunir com a gente. A gente não tem igreja. Fala que a gente não tem igreja agora. Fala aqui que a gente não tem igreja. E é a igreja da Bíblia. Só que a gente não tem oba-oba, a gente não tem bagunça, a gente não tem diversão, a gente não tem igreja preta, a gente não tem louvorzão, amém, irmão? A gente não quer caos, a gente não quer coisa sem forma, nem vazia, a gente quer as coisas do Espírito. Reunir, estavam todos reunidos para o de repente, amém, irmão? Reunia para o de repente, irmãos. É para Deus nos visitar, é para Deus falar o nosso coração, é para Deus nos ungir, é para Deus nos direcionar. Se a gente quisesse casa vazia, eu pego o Derek, a gente monta uma igreja aqui, eu boto 300 pessoas aqui em 2 meses, irmão. Você tem dúvida disso? Com essa palavra que eu tenho? Com os conluios que eu posso fazer aqui em Itaboraí? Mas Deus não chamou a gente para isso, amém, irmão? Deus chamou a gente para o de repente, amém? E de repente estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunir no mesmo lugar é para as coisas do de repente, irmão. De repente o Senhor pode transformar Jaqueline mais e mais. De repente a gente vai ter Emily, uma jovem, uma cultura de vida de igreja. O Pedro, com todo o transtorno que ele tem, conhecendo o Senhor. Eu cuidei da mãe dela, da sua idade, e colocamos a irmã Ana no reino, amém? Então é nesse de repente das casas que a gente se encontra. De repente, essa irmã pode casar, amém? É de repente, irmão! Ô, glória! De repente. Então vamos lá. Porque a manifestação do Espírito, vamos lá. O Espírito Santo, vamos lá? Espírito Santo transmite vida espiritual àqueles que estão mortos em seus pecados. João 16, 8 a 11. Vamos ler? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Qual é a função do Espírito Santo como vento? 3 coisas. Ele convence o homem que ele é pecador, que a justiça dele não presta para nada, a justiça
pessoal do homem não presta para nada e que no futuro nós vamos estar diante do Senhor. Por isso hoje é o dia de Pentecostes. O Espírito não é pregador que convence. Para de beber, para de fumar, e larga essa mulher, e não faz isso, e não faz aquilo. Irmão, isso é uma cultura humanista. O que a igreja virou? Ela virou um negócio de homens. Que o homem manipula, que o grupo é dele, e que se para reunir com qualquer outro grupo, eu tenho que falar com fulano. Não, irmãos. Está aqui na Bíblia, João 16, 8 a 11. E ele convencerá o homem. Quem convence o homem, quem abre o coração do homem, quem escancara o ser do homem, é o Espírito Santo que sopra. O vento que de repente vem e sopra. Quando o vento sopra no coração dos homens, é ele que transforma de dentro para fora, irmãos. Como a gente precisa dessa manifestação do vento do Espírito na igreja. O que a igreja se tornou? Ela se tornou, não estou falando só de grupo que tem placa, não. Estou falando da gente. Eu sou de um segmento que nós somos os piores. A gente acha que a forma nossa é certa, que a nossa maneira é a mais adequada. E se o vento quiser soprar de outra forma? E se o vento quiser fazer de outra forma? Você estoca o vento igual Dilma? Sai fora, meu filho. Não tem como estocar o vento não, irmão. O vento de Atos 2 não é o vento de Atos 10, irmãos. O vento de Atos 2 é um. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, que é um segundo soprar do vento do Espírito, Pedro começa a pregar. Jesus morreu, sabia? Quando na metade da mensagem o Espírito é derramado. Bum! Irmãos, a nossa prática de igreja não é melhor para Itaboraí, não. Agora, o soprar do vento é o melhor. Se você for soprado dia a dia pelo vento, o Senhor vai alcançar sua família, seus amigos, as pessoas que você nem tem noção. Então, que a gente precisa primeiro do vento. Ponto B, aqui é uma catástrofe. O fogo, amém? Ninguém quer o fogo. O irmão, mandei esse esboço pro irmão, que ele falou, eu quero dar. Ele falou, mas esse aqui é muito forte, irmão. O fogo é perigoso. Eu falei, perigoso porque você não gosta do fogo. O que é o fogo? O fogo aponta para a presença de Deus e a sua purificação. Lucas 12, 49. Vamos ler? Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse... O que Deus queria que estivesse agora? Queimando. Igual John Wesley, que eu postei hoje. O pai dele viu a casa pegando fogo de noite. E John Wesley gritou, fogo, fogo! E John Wesley é uma tocha, irmãos, tirada do meio do fogo. Quando ele está dentro do movimento da igreja anglicana da Inglaterra. Não podia pregar, não podia ler a Bíblia, não podia orar. John Wesley falou, eu vou para a rua. Ninguém pregava na rua, irmão. Ninguém pregava na praça, ninguém pregava no botequim. A igreja era oficial. Para ouvir a palavra tem que ir na igreja. Mesma coisa hoje. John Wesley viveu no século 17. Hoje é a mesma coisa. Para ouvir a palavra tem que estar na igreja. O pastor tem que ir na sua casa. John Wesley falou, a minha paróquia é o mundo. Aí a anglicana tremeu. Falou, o quê? John Wesley arrumou um cavalo. Montou no lombo do cavalo e começou a falar, Jesus morreu na Inglaterra. Jesus morreu. E falaram, prende esse louco. Veio 10 mil, 20 mil, 30 mil na história da igreja, chamado o Grande Despertar. Ele foi um tição tirado do fogo. Literalmente, John Wesley foi tirado das chamas. Não sei se você leu o texto que eu postei hoje. O fogo pentecostal. O irmão até brincou comigo, falou, sempre soube que você era pentecostal.
Eu nunca disse que eu não sou. O fogo, irmãos. Por isso que em Levítico diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Como a gente precisa, irmãos, do fogo do Espírito na nossa vida. A gente tem uma vida morna, apagada, sem relevância, sem piedade, sem oração, porque a gente não tem poder e a gente critica. Hoje eu vi uma consagração, que vontade de entrar, irmão, que eu estava de bermuda, né? Os irmãos não entendem isso. Mas que vontade. Eu vi o fogo do Espírito naquele lugar. Irmãs de joelhos, chorando e clamando ao Senhor. Piedade, devoção. Não sabe muito da Bíblia, irmãos. Tem irmãos que não sabem muito da Bíblia, mas conhecem o fogo. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele falou, eu vim lançar fogo sobre a terra. Os outros pensavam que Jesus veio andar de barco. Jesus veio queimar as pessoas. Ele vem incendiar a vida das pessoas. E às vezes a nossa vida não tem fogo nenhum, aquela vida monótona. Casa, trabalho, sexo. Casa, trabalho, sexo, televisão, Netflix. Estou falando de mim, pô. Não se preocupa com as coisas do Senhor. Ah, eu já conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor há 40 anos. Joana conhece há 50. Ela deve conhecer há 60 anos o Senhor. Acho que a mais novinha é Emily. Então, olha isso aqui, Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, mas quem poderá suportar o dia da vinda do Senhor? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, no hebraico aqui a palavra, e como a potassa dos lavandeiros é como um homem que tem uma bucha metida no sabão e começa a esfregar no hebraico. É purificação. O fogo do Espírito na igreja, tão pouquinho hoje, o que você tem é euforia. O movimento do worship não é o fogo do Espírito. As músicas são bonitas, mas não tem fogo. A galera gosta de carro do ano. Os tatuados gostam de casa de praia. Estádio cheio. São todos ricos. Se você trazer o Fernandinho, a semana que vem quem vai estar aqui é o Thales Roberto. Parece o fogo do Espírito, mas não é. É emocionalismo. A alma também se alegra. Não estou falando que a gente não tem que se alegrar, amém? Que a gente não tem que dançar na presença do Senhor. Miriam dançou, Davi dançou quando a arca entrou. Israel é um povo que dança até hoje. Mas estou falando de uma piedade baseada na purificação do Senhor. Como Malaquias 3,2 diz aqui. O Senhor visitaria Israel para limpar Israel. Vamos aqui, o fogo do Espírito Santo limpa o nosso coração. Para quê, irmão? Nossa devoção a Cristo. Apocalipse 3, 15 e 10. Essa é a última igreja das 7 igrejas. A primeira igreja perdeu o fogo porque perdeu o primeiro amor. A segunda não perdeu nada, que é a Esmirna, ela morre porque ela é apaixonada e o fogo queima. Então Esmirna se entrega para morrer. A igreja Esmirna, o Senhor diz para ela, claramente para ela, você sabe a hora que eu vou vir. Você sabe. Eu não vou te poupar do julgamento que vai vir sobre a terra. Agora, quando você pega a terceira igreja, ela está totalmente casada com o mundo. É a igreja atual, é Pérgamo. No grego, a palavra Pérgamo é casamento com o mundo. Hoje a igreja está casada com o mundo, a cultura do mundo, o relativismo do mundo. A igreja casou com o Estado. Estou denunciando mesmo, irmãos. O nosso ministério, se tem fogo, nós temos que ser igual João viu as 7 igrejas. O que era a igreja em Pérgamo? Ela não era a igreja que o Senhor queria, mas tinha uns poucos que não se contaminaram com os ensinamentos que havia naquela igreja.
Depois você tem a igreja em Tiatira. Essa aqui tá ovacionada, ela tipifica a igreja católica atual. Agora com Leão XIV, conservador, não quer o casamento homoafetivo na igreja, é contra o aborto, não é tão progressista contra o Francisco, o Papa Francisco. Mas eu vou te falar uma coisa, Maria ainda está lá, entendeu? Adoração a deuses e a ídolos ainda estão lá, irmãos. Ele só camuflou. Aquilo ali foi uma armação ali dos que estavam no conclave para mostrar uma falsa igreja melhorada para a sociedade. Ó, nós ainda somos uma igreja boa. Mas o Senhor falou para Tiatira em Apocalipse, irmão. Se você não se arrepender, eu vou te colocar enferma na cama. Olha as suas obras. Lembra das suas obras. Depois você tem Sardes, que é o período de avivamento da história da igreja. Quantas coisas historicamente nós temos? A Bíblia, as verdades do Evangelho. Deus nos deu tantas coisas. Mas Sardes, João diz que ela tem nome de que vive, mas ela está morta. Você olha, né? Olha, tá todo mundo vivo. Não tá não, irmãos. Amém? Tem nome de que vive, mas já morreu há muito tempo. Depois de Sardes, vem Filadélfia. Deus não repreende Filadélfia. Filadélfia tem a chama do Espírito ventando nela e queimando com fogo nela. Então o que Deus diz para Filadélfia? Guarda o que tem. Amém, irmãos? Para que ninguém roube a sua coroa. Porque eu vou vir para buscar vocês. Guarda a minha palavra, não nego o meu nome. Irmãos, a era que nós vivemos está entre Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é essa igreja aqui. O que é Laodiceia? É esse povo aqui. É esse povo de Apocalipse 3, 15 e 16, que não está limpo no coração para devoção a Cristo. Deus disse para ela, conheça as suas obras. Cuidado, irmão, para você não estar em Laodiceia pensando que você está na igreja. Cuidado. Qual é a síndrome de Laodiceia? Essa aqui. Não é fria. O que é quente? É quando acende o fogo que esquenta. Como que se esquenta? Com fogo. Tem como aquecer sem fogo? Tem como ser quente sem fogo? Então, se não tem fogo do Espírito, é o quê? É frio. Amém, irmão? Tem muito crente frio, porque falta o fogo do Espírito. Por isso é mundano, se veste igual mundano, fala igual mundano, se comporta igual mundano, canta igual mundano, vive igual mundano, irmãos. Essa é a era de Laodiceia. A era do worship, igreja preta, estádio cheio. Vai ver aqui o camarada pulando de cabelão pro alto, todo tatuado. Vai lotar, irmão, vai encher de crente. É a era de Laodiceia. É para chorar, irmãos. A situação dessa era não é de Filadélfia, é de Laodiceia. Olha só, João continua. Quem me dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não é quente, nem é frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Esse tipo de cristianismo, de vida da igreja que também tem entre nós isso aqui. Eu fui em uma reunião de irmãos. Era um espírito de sedução para todo lado. Homens agarradinhos, mulheres agarradinhas. E o irmão falou 2 horas, não foi eu que falei, não. Chamando os irmãos, buscando os irmãos. Você imagina se entre nós acontece isso? Você imagina no chip? Você imagina, irmãos? Que pula, 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 canta, dança, dança, dança.
Aonde vai terminar isso? Você vai ver aqui. Escreve o que eu estou te dizendo. É isso aqui que o Senhor está falando para Laodiceia. Arrependa-te. Compra ouro, colírio para os olhos. Laodiceia é cega, porque ela é orgulhosa. Se você falar, não, já sei. Não, já sei. Isso que o irmão Fábio fala, eu já conheço. É a era de Laodiceia. Vamos terminar? Ponto C. As línguas simbolizaram o poder santo de Deus através da proclamação da sua palavra. Romanos 10, 14 e 17. Lê para mim, Pedro. Hum. A língua tão debatida, nós não vamos entrar na questão. Vamos respeitar quem crê, mas simbolicamente, a gente interpreta a Bíblia também tipologicamente, eu acredito tipologicamente, que as línguas apontam para a pregação da palavra. Então, quando você pega Gênesis, capítulo 11, versículo 7, que diz assim: Vinde, desçamos e confundamos assim a sua linguagem para que ninguém entenda a língua um do outro, é a primeira menção da confusão de línguas na Torre de Babel. A partir de Babel, Deus dispersa, porque eles queriam construir uma torre, em Gênesis 11, para alcançar o céu. Então, a Trindade falou: Vinde, desçamos e confundamos os homens, porque eles são unânimes. O que eles estão arquitetando fazer, eles vão fazer e vão chegar aqui. Então, vamos lá e vamos embaralhar as línguas. Que língua foi embaralhada? A língua dos povos. Quando você hoje viaja para a Europa, o que tem na Europa? Na Alemanha, na Grécia, na Turquia. O que você tem? Línguas estranhas, línguas diferentes. Se você sair daqui para a América, o que tem na América? O inglês. Quem não sabe falar inglês é uma língua estranha para você. Então, durante todo o período até Jesus nascer, morrer na Páscoa, o Espírito vir, irmãos, ninguém se entendia. Sabia disso? Vamos aqui na folhinha, Atos 2, lá no finalzinho, Atos 2, versículo 7 a 11. Vamos ler devagarzinho. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? Falando em quê? Em língua. Vamos devagarzinho para você entender o que eu vou falar aqui. Estão falando, não são galileus? Quem é galileu? Quem é da Galileia? Vamos lá. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Vamos lá, o que é a sua língua materna? Sua língua materna qual é? Português. Minha língua materna é português. Sua língua materna é? Sua língua materna é português. Sua língua materna é? Mara, sua língua materna é? Sua língua materna? Todo mundo aqui fala português. Então todos os galileus que estavam lá se entendiam na língua galileia. Você entendeu? Ouvimos falar na nossa própria língua materna. O Espírito Santo fazia com que todo mundo daquelas nações entendessem aqueles dialetos nas suas línguas originais. É milagre. Vamos lá, vamos continuar, para a gente não forçar o texto. Olha só, somos o quê? Partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia,
Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das indiações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar. Que língua, irmão? A língua materna. O que era a língua? Tinha pessoas vamos lá. Parto morava na região dos partos. Quando a língua começou a ser falada entre eles, os partos se entendiam. Vamos lá, outro. Quem era dos medos? Os medonitas se entendiam. O Espírito levava que eles se entendessem, porque a língua era inteligível. Eram línguas que se entendiam. Vamos lá, vamos continuar. Elamitas, da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, prosélito que não era judeu, nascido judeu, cretenses e arábios. Nós não ouvimos eles falar das grandezas de Deus. Era tipo assim, vou explicar para vocês. Os 3 anjos desceram para falar com Abraão. Os anjos tinham que falar na língua dos anjos. 1 Coríntios 13. Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Tá bom, os anjos vão ter que falar com Abraão. Qual é a língua de Abraão? A língua estranha de Abraão. Fala, irmão. Hebraico. Hã? Qual era a língua dos anjos? Fala. Hebraico. Entenderam? Vocês entenderam agora? Falar em língua é falar na sua língua. Toda língua sem entendimento é confusão. Se chegar um irmão falando aqui árabe, eu não sei falar árabe. Só se o Espírito usar alguém que fala árabe para interpretar o árabe. O dia de Pentecostes, irmãos, termina toda a confusão, porque o Espírito agora faz com que todas as pessoas ali se entendam. Amém, irmãos? O que eu quero dizer com isso? As confusões de qualquer grupo cristão acabam de uma vez por todas quando a gente vive pelo vento do Espírito, pelo fogo do Espírito e pela pregação da palavra. Por isso o texto diz assim, e nós não os ouvimos falar do quê? Das grandezas de Deus. A língua era interpretada entre todos eles. Todo mundo se entendia. O árabe entendia o árabe, o medo entendia o medo, o filisteu entendia o filisteu, o romano entendia o romano. Isso é falar em língua. Por isso Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos. 1 Coríntios 13, 1. Qual é a língua dos anjos? Chegou o Deus triuno para falar com Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Hebraico, filho. A língua dos anjos era a língua que todos os hebreus entendiam. Não confunda dia de Pentecostes com movimento pentecostal. Amém, irmãos? O dia do Pentecostes é único no 1º século. Entendeu? O movimento pentecostal vai surgir 1900 anos depois. Eu fico com a Bíblia, amém? Amém? Amém. Ficamos com a Bíblia. Para fugir dessa confusão, dessa loucura, disputa e briga e guerra. Que o Senhor nos faça entender a linguagem que o Senhor tem nos dado. O Senhor sopre o nosso coração, queime o nosso coração e que a gente possa interpretar através da palavra a vontade dele, o plano dele. Por isso que Paulo diz em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? A língua verdadeira é a língua que a Teresa tem que falar para as netas. Falar de Jesus.
que o Paulo tem que falar na marmoraria, que ela tem que falar no hospital. Isso é as línguas que vão alcançar as pessoas. E Romanos 10:17, que eu botei aqui, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, irmão. Então, o vento, o fogo e as línguas. Ninguém mais vai te enganar, irmão. Eu fui num lugar que o irmão falou assim: sem vento não dá, sem fogo não dá. E que quem não falar em língua nessa noite não é filho de Deus. Eu peguei minha mala e fui embora. Um filho de Deus, irmãos, é alguém que primeiro o vento do Espírito soprou nele. Segundo, o Espírito está purificando a sua alma diariamente pela palavra e as situações diárias. Sofrimento, enfermidade, problema no casamento, problema com o filho, Deus vai te purificando. O fogo do cadinho de Deus. Terceiro, as línguas. Deus pode usar? Claro, irmão. A gente vai negar que o Espírito Santo é livre? Que o Espírito Santo faz o que quer, a hora que quer? Mas não vamos nos submeter a mentiras que têm ocorrido no movimento pentecostal. Tanta mentira, tanta chocarrice. É só ver o profetinha Miguel, irmãos. Só ver aí. Então que o Senhor nos guarde, amém? Para que a gente seja discípulos do fogo, do vento e das línguas. Vamos falar? Discípulos do vento, do fogo e das línguas. Que a gente seja discipulados pelo Espírito Santo. Que não é por Fábio, por Derek, por Paulo, por Joana. Que o nosso discipulado, irmãos, venha da pessoa do Espírito Santo, que sopra em nós, que queime o nosso caráter e nos dê uma nova língua todos os dias. Para a gente falar essa língua na escola, essa nova língua no colégio, essa nova língua na faculdade, com nossos filhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Agradecidos pelo dia de Pentecostes, Senhor. Obrigado pela manifestação do seu Espírito. E cremos que o Senhor não mudou, Senhor. O Senhor continua ainda nos visitando, atraindo o nosso coração, se movendo em nós. Senhor, se não temos visto o mover do teu Espírito em nós, pedimos nessa noite, quebranta o nosso coração, Senhor. E sopra em nós, como ali em Ezequiel 37, o Senhor chamou Ezequiel e falou: Ezequiel, olha para esse vale. E ali era o vale de ossos secos, não tinha vida, estava tudo morto, Senhor, tudo seco. Mas o Senhor falou: profetiza, profetiza, Senhor, que a gente possa também profetizar sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, os nossos netos, sobre essa cidade, Senhor. Nós não queremos a cultura evangélica, nós queremos o evangelho para Itaboraí, o evangelho que purifica os corações, como Malaquias 3:2 diz que o Senhor virá, nos visitará e purificará as nossas iniquidades. Nós não queremos festejar enquanto vivemos, Senhor, nesse falso evangelicalismo atual. Nós queremos ser purificados pelo Teu Espírito, Senhor. Purifica o nosso coração, como o Senhor mesmo falou através de João Batista, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, pela Tua presença, a Sua purificação, a Sua disciplina. Também nos dá essa nova língua para falarmos, Senhor. Não deixe a gente falar qualquer coisa. Purifica os nossos lábios, Senhor. Como Isaías, quando viu o Senhor no alto e sublime trono, ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor enviou através do seu trono, através de um anjo matenaz que purificou os lábios de Isaías. Senhor, purifica os nossos lábios, muda as nossas palavras, muda os nossos vocabulários, nos livra da fofoca, do disse-me-disse, de criticarmos os outros, Senhor. Nós queremos ter uma boca santa, lábios santos, purificados, só para falar das suas grandezas. Como Lucas disse, que eles proclamavam através das línguas estranhas as grandezas de Deus. Senhor, nos dê grandezas em nossa boca. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos que sejam ventados pelo Senhor,
purificados pelo teu fogo, e nos dê uma nova língua a cada dia, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.